Você também é aquela profissional que acredita que somente usando produtos maravilhosos cosméticos ou então um equipamento top das galáxias é que você vai conseguir um resultado excelente na pele da mulher na menopausa? Eu digo para você que não, tem mais algumas coisas que você precisa considerar. E se você acredita que só produto ou só equipamento ou só uma técnica maravilhosa é que vai fazer com que essa pele tenha resultados brilhantes, então fique aqui comigo, assista até o final desse vídeo para que você saiba que existem outras questões que você deve avaliar. Eu sou a professora Lucinéia Leite e já se inscreva aqui no meu canal para receber a notificação sempre que a gente postar um vídeo novo. Bom, existem sim outras coisas que nós devemos avaliar e hoje eu quero falar para você quais são os alimentos vilões nos tratamentos estéticos de mulheres na menopausa. Porque de repente a gente acha que somente um produto, um protocolo pronto é que vai dar aquele resultado. Mas gente, vamos pensar comigo? A pele, ela reflete como nós estamos internamente. E se nós estivermos inflamadas, que é o que acontece na mulher na menopausa, se nós estivermos oxidadas, enferrujadas, que é o estresse oxidativo, você já reparou que em alguns tratamentos o resultado não é tão bom assim? Você avaliou a alimentação da sua paciente? Então vamos lá que eu quero conversar com você exatamente sobre isso. Nós temos que ter essa visão 360 na avaliação para que o resultado realmente seja poderoso. E não é somente aplicando cosméticos ou fazendo o uso de um equipamento de última geração. Como eu falei para você, alguns alimentos, principalmente nesse período da menopausa, da pré-menopausa, da pós-menopausa, eles acabam influenciando no seu resultado. Por quê? Porque o nosso organismo já não é mais o mesmo. Nós não conseguimos metabolizar adequadamente como fazíamos aos 30 anos. Tudo, gente, vai alterando. Lembra? Eu já falei isso em vídeos anteriores. Se você não assistiu, assista, porque eles são muito interessantes. Como nós temos essa diminuição do hormônio estrogênio, nós temos também a diminuição de colágeno e elastina. Nosso organismo ele fica muito mais inflamado, muito mais oxidado. Mas não é só utilizando um cosmético que você vai resolver isso, mas principalmente avaliando a alimentação da sua paciente. E eu sei que tem muitos profissionais que muitas vezes não conseguem fazer esse raciocínio clínico, não conseguem construir um raciocínio e dizer quais são esses alimentos vilões que devem ser evitados não só durante o seu procedimento estético, durante todo o tratamento estético, mas também na vida da sua paciente. E é disso que eu quero conversar com você. Então vamos lá conversar um pouquinho sobre alguns alimentos vilões que você deve pedir para sua paciente evitar durante o tratamento e também se ela quiser resultados prolongados, ela deve diminuir e muito o seu consumo. Lembra que eu falei que as mulheres na menopausa, elas são muito mais inflamadas porque aumenta o nível de citocina. Então a inflamação, ela é mais constante. E alimentos inflamatórios, eles vão com certeza contribuir negativamente para o seu resultado. Então eu vou te dar um exemplo. Frituras e alimentos gordurosos, ricos em gordura trans. O que acontece? Esse tipo de alimento ele reduz um aminoácido chamado triptofano, responsável pela produção de serotonina, que é aquilo que te dá uma emoção positiva, a sensação de bem-estar. E quando se diminui a serotonina, a sua paciente ela fica mais irritada, ela fica mais ansiosa e isso com certeza vai se refletir aonde? Na pele. Então, evitar alimentos inflamatórios como esse que eu acabei de falar para você, frituras, alimentos muito gordurosos, é muito importante para que você consiga um resultado aí nesse tecido. Se você fala assim, eu quero melhorar e trabalhar rejuvenescimento, aquelas ruguinhas de pescoço, aquela flacidez da pele ou mesmo
a flacidez do corpo tecidual e eu faço o procedimento, não dá resultado. Você disse para ela diminuir a quantidade de alimentos inflamatórios que ela consome diariamente? Lógico, mas eu adoro uma fritura, uma batata frita. Mas na menopausa, gente, isso é complicado. Ela pode comer? Até pode, mas assim, muito espaçadamente, muito moderadamente. Reduzir drasticamente esse consumo se ela quiser ficar com a cutis bonita, não quiser ficar despincada, não quiser ficar irritada, não quiser ficar como? Triste. E aí ela precisa de serotonina, porque nessa fase há muita alteração com relação ao humor. Então os alimentos que essa pessoa, que essa paciente consome, tem muito a ver com também o estado emocional. E alimentos inflamatórios, nesse momento, não são bem-vindos. Outra classe de alimentos são os alimentos glicantes. Nossa, esse então, quando a gente fala de rejuvenescimento, de manter uma pele firme, uma pele saudável, sem aquele enrugamento, sem aquele ressecamento, nós temos que evitar esses alimentos glicantes. Mas, prof, quais são esses alimentos glicantes? Doces. Então, doces industrializados, o açúcar, ele faz com que haja um aumento de glicação nesse organismo. E o que é glicação? Vamos só relembrar rapidinho, porque eu já falei isso em outros vídeos. É quando a glicose se une a uma proteína, a um colágeno, a uma elastina e inviabiliza esse colágeno e essa elastina. Ela vai glicar, vai caramelizar esse colágeno e ele vai perder a sua função. Agora imagina você usando produtos maravilhosos, usando técnicas fantásticas para aumentar a síntese de colágeno, mas a sua paciente consome alimentos ricos em AIDS, que são substâncias que são formadas a partir do processo de glicação, ou seja, esses alimentos, essa glicose que ela acabou de consumir, vai lá destruir o colágeno que você acabou de estimular. Então a resposta, ela acaba sendo, pode até acontecer dela ter uma resposta boa no início, mas depois ela vai perder muito rapidamente esse efeito. Por quê? Porque esses alimentos glicantes vão destruir todo o trabalho que você fez. Então é importante que durante o processo ou procedimento que você está realizando, pedir para que ela evite, não consuma alimentos que são glicantes, principalmente doces de padaria, aquele pastel maravilhoso de feira, ou uma macarronada muito temperada, Ou seja, alimentos que são fontes de glicose muito rápida. E essa glicose, se ela aumenta, ou seja, se essa alimentação ela é constante, essa glicose vai aumentar e pode vir aí a se unir àquele colágeno maravilhoso que você estimulou corretamente no consultório, mas ele não consegue se manter por muito tempo, porque depende do organismo. Então ela tem que reduzir esses alimentos glicantes. E se a sua paciente ela quer reduzir aquela gordura localizada, ela quer emagrecer, e aí ela toma leite de vaca. Então o leite de vaca, pessoal, não é interessante para mulheres que estão na menopausa. Por quê? Porque elas têm sim um aumento, um ganho de peso. E isso é comum, é normal acontecer nesse período. Então você está ali trabalhando para diminuir aquela gordura localizada, para auxiliá-la no emagrecimento, mas isso demora a acontecer. E o leite de vaca, ele tem a lactose e ele possui também uma proteína chamada caseína, que ela é alergênica. E processos alergênicos também contribuem para que essa redução de medidas se dificulte e também no rejuvenescimento. Olha só que coisa interessante. Ele também aumenta a insulina, então isso não é interessante. Tudo isso, gente, junto, vai fazer o quê? Com que haja uma má digestão, vai diminuir aí essa motilidade intestinal, o intestino ele passa a ficar mais permeável, mais suscetível a fatores que podem levar até mesmo à acne da mulher adulta, a processos alérgicos, que é o caso, porque ele contém essa proteína caseína,
há refluxo. Gente, se o intestino não vai bem, a pele da sua paciente também não vai bem. E se ela tenta emagrecer, também não vai ser um emagrecimento rápido e duradouro. Se ela quer perder aquela gordurinha localizada, ela também precisa estar com o intestino em bom funcionamento. Então, o leite de vaca também não é interessante. Olha só alguns dos alimentos que eu citei que você precisa avaliar na alimentação do dia a dia da sua paciente e fazer com que ela entenda que esses processos, esses alimentos, eles estão depondo contra a esse rejuvenescimento, a essa manutenção, a essa jovialidade da pele e até mesmo a sua forma física. Se você gostou desse vídeo, dê seu like, compartilhe com mais colegas que precisam saber dessa informação e deixe aqui nos comentários quais são suas dúvidas, quais são suas sugestões de pauta para que eu faça cada vez mais vídeos para você entender melhor como trabalhar com mulheres nessa fase maravilhosa que é a menopausa. Até o próximo vídeo.